Amados irmãos, como nós começamos no domingo passado, a nossa série de exposições em 1 Reis, hoje vamos dar continuidade, ainda no capítulo 1. Capítulo 1, vamos ler do verso 5 ao 10 nessa manhã. Eu quero pedir aos irmãos que, por favor, orem por mim e pelas pregações que vamos fazer, se Deus nos permitir, no livro de 1 Reis. Então, temos uma jornada grande pela frente. Quando eu estava preparando o sermão dessa manhã, eu fiquei inclusive na dúvida se preparava 2 sermões nessa passagem que eu vou pregar hoje, ou se fazia só um. Acabei fazendo só um, para não alongar muito ali o tamanho dessa série, que já vai ser grande, porque o livro é grande. Então, peço aos irmãos que orem por mim, para que o Senhor Deus possa usar-me, falar ao meu coração, para que eu possa transmitir a vocês e vocês serem grandemente alimentados pelo Senhor com a sua palavra. 1 Reis, capítulo 1, versículo 5 ao versículo 10, meus irmãos. Então Adonias, filho de Hagite, se exaltou e disse: Eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: Por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Entendia-se ele com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que, seguindo-o, o ajudavam. Porém, Zadoque, o sacerdote, e Banaía, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e Rei, e os valentes que Davi tinha, não apoiavam Adonias. Imolou Adonias ovelhas e bois e animais cevados junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Porém, a Natã, profeta, e a Benaia, e os valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Amém. Vocês viram, no último domingo, na passagem do capítulo 1, dos versos 1 ao 4, como as Escrituras revelam o fim do reinado de Davi, a sua fragilidade, a maneira como o rei se encontrava, débil, doente, impotente, sexualmente impotente, e os seus servos leais estavam tentando fazer qualquer coisa para trazer o rei de volta, o rei Davi, o seu vigor, a sua saúde, qualquer coisa que tivesse ao seu alcance. Nessa segunda passagem, nós vamos encontrar mais resquícios da fragilidade do rei e vamos encontrar também mais resquícios do reino fragilizado. Não só Davi estava quase morto, mas o reino também não estava muito bem. O reino estava, de certa forma, se dividindo, estava ficando frágil. E essas coisas acontecem, meus irmãos, até mesmo nas nossas famílias. Não é preciso um reino muito grande para que você veja estas coisas acontecer. Às vezes, na nossa própria casa, debaixo dos nossos olhos, nós vamos ver essas coisas acontecerem. Nessa manhã, eu quero falar com vocês sobre esta fraqueza de Davi e como o trono estava desmoronando, E foi somente pelo poder de Deus que o trono de Davi foi mantido. Senão, o trono teria desmoronado, o reino teria chegado de fato ao seu fim. Veja, irmãos, que o livro de Reis, ele é um livro que trata muito sobre a questão política de Israel.
O próprio nome do livro já nos indica isso, Reis. O livro pretende contar a história dos reis de Israel, daqueles homens que estavam a cargo de governar o povo. O livro conta a história dos reis e do reino, como se deu o reino. Vamos chegar logo mais na separação do reino, na divisão do reino de Israel. Portanto, esse livro é um livro muito político. Nós aprendemos muito sobre as políticas de Israel naquele período antigo da história de Israel. E temos muitas lições preciosas. E vamos encontrar nesse livro muitas coisas que nós encontramos no cenário atual, no nosso próprio país e nos países pelo mundo afora. Nós vamos encontrar coisas semelhantes, procedimentos semelhantes, ações semelhantes às que nós encontramos aqui no livro de Reis. Isso deve nos ajudar, porque sempre há lições importantes para nós aqui. Veja, nós encontramos aqui o início de uma ameaça no reino de Davi, no reino de Israel. Nós encontramos aqui o início de uma conspiração para dividir o reino. E essa conspiração começa na casa real, o que era natural. O sucessor de Davi não seria outro senão um dos filhos de Davi. O filho, tomaria o lugar do rei quando o rei morresse, de maneira que o trono passaria para outro da casa de Davi, um dos seus filhos. Mas a conspiração que nós encontramos aqui mostra o coração apodrecido pelo pecado dos seus filhos. Aqui, especialmente, o coração de Adonias. Um detalhe importante, o nome Adonias significa servo do Senhor. Foi um nome dado em homenagem a Deus, de modo que Davi coloca o nome deste filho de este é um servo de Yahvé, servo do Senhor. Mas ele não servia ao Senhor de fato, o que já nos leva a entender que nomes não têm poder nenhum. Não é porque você tem um nome qualquer, talvez você se chame Mateus, que você terá a mesma fé do evangelista Mateus. João será como o apóstolo João, ou Jesus, será como o próprio Redentor Jesus Cristo. Nomes não têm poder, nomes são nomes apenas. Senão Adonias seria de fato um servo do Senhor, mas ele foi tudo menos um servo do Senhor. Ele levantou-se contra o seu pai e levantou-se contra o próprio Deus que governava Israel e governa todas as nações. Então, o nome não significa nada. Mas é importante começarmos falando um pouco sobre Adonias. Ele aparece logo no verso 5. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu reinarei. Ora, Davi estava nos seus últimos dias, cansado, velho, não tão velho assim, mas por causa da doença que lhe afligia, o seu estado físico já estava debilitado, abatido, e todos sabiam, não viveria muito, não teria mais muito tempo para reinar, e na verdade não estava mais verdadeiramente reinando. As pessoas cumpriam ali as suas ordens, mas Davi não estava mais à frente do povo de Israel. Ele estava acamado, ele estava com frio, ele estava trêmulo por causa da doença. O remédio que todos tinham preparado para ele, que era uma jovem donzela virgem para aquecer o rei, não serviu, porque o rei estava completamente debilitado, fisicamente debilitado. Vendo a situação do seu pai, Adonias então disse: eu reinarei, eu serei rei em lugar de meu pai. Há muitos pecados nessa fala, irmãos, porque a intenção de Adonias aqui é reinar enquanto seu pai ainda está vivo. Isso é usurpação do trono, é o que ele imaginava a princípio. Meu pai não tem mais condições de ser rei, vamos então depô-lo,
colocá-lo ali em um pedestal e eu verdadeiramente serei o rei de Israel. Adonias era o quarto filho de Davi. Os 3 primeiros filhos de Davi já haviam morrido. E muitos deles participaram de conspirações, como foi o caso de Absalão, que é inclusive citado. Absalão seria rei no lugar de Davi, mas ele conspira contra o seu pai para tomar o reino do seu pai, quando o seu pai ainda está plenamente em condições de continuar reinando. Mas ele conspira e acaba sendo morto nessa conspiração. Amnon, filho de Davi, também morre. E um outro filho de Davi, pouco mencionado na Escritura, ele provavelmente também morreu, porque ele não é mais citado na Bíblia. Então, Adonias era o quarto filho, e ele estava ali, de fato, na fila para ser o rei de Israel. Se o reino de Israel fosse na mesma condição das regras da monarquia atual, em que o filho mais velho ele entra na sucessão, isto é, se o rei morrer, o seu filho primogênito assume. Se o primogênito não puder assumir, morrer ou passar por alguma coisa, o que vem depois dele assume, e assim sucessivamente. Agora mesmo, nós vimos que a rainha da Inglaterra morreu, e o seu filho, Charles, assumiu e é o rei da Inglaterra. Se ele não quisesse o trono, se ele abdicasse do trono, ou se ele morrer, ou já tivesse morrido, o filho dele, de Charles, o neto da rainha, mais velho, é quem assume o trono e será o rei. Mas as regras em Israel não eram essas. Não era a regra da hierarquia no sentido do filho mais velho reinar. O Senhor não estabeleceu essa regra. Não havia sido discutido esse detalhe de que o filho reinaria. Isso era comum nas nações, mas não em Israel. Não em Israel. Em Israel, Deus é quem dizia quem reinaria. Não era Adonias o escolhido do Senhor para reinar, era Salomão. Mas Adonias, vendo o pai naquela condição e sendo ele o filho mais velho, se exaltou, diz o texto, e disse: eu reinarei. Essa palavra que nós encontramos aqui no verso 5, se exaltou, ela traz uma ideia de algo que já vinha acontecendo e vinha crescendo nele. De modo que Adonias, quando começou a perceber que o seu pai começara a entrar em falência, em instabilidade de saúde, começou a desejar o reino. E isso foi sendo alimentado nele dia após dia, até o ponto em que ele se exalta e diz: eu reinarei, eu serei rei. Essas vezes, irmãos, é a coisa mais desejada pelas pessoas. Até por nós. Nós queremos alcançar uma posição de poder, queremos alcançar uma posição de exaltação sobre as pessoas. Às vezes pensamos que estar em tal posição será melhor do que estar na posição que estamos, etc. E almejamos estas posições. E o pior não é isso. O pior não é você almejar crescer. O pior é quando você, para crescer, faz o que for preciso. Quando você perde todos os seus escrúpulos e faz o que for necessário para chegar aonde você quer chegar. Para isso você pisa nos seus amigos, para isso você mente, para isso você rouba, você engana, você usurpa, você dá golpes, você faz o que for preciso para que você chegue e se sente na cadeira que você quer. E isso é pecaminoso. Na verdade, isso Deus odeia, irmãos. O pensamento conspiratório e usurpador que está no coração de Adonias aqui
é o mesmo pensamento maligno que esteve no diabo. A Escritura diz que aquele anjo que Deus criou, um anjo de luz, se exaltou e quis ser o próprio Deus, como o próprio Deus, e quis se assentar no trono do Todo-Poderoso. Eu reinarei, diz aqui o filho de Davi, Adonias. Ele se exalta e quer sentar no trono do seu pai. Mas esse não é apenas o pecado ou o sentimento de um demônio, do diabo, é o sentimento que está no coração dos homens. Foi com essa mesma ideia que o diabo induziu Eva ao pecado. Quando ele disse, quando o Senhor diz que vocês ao comerem morrerão, é certo que vocês não morrerão. Vocês serão como Ele, serão como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Serão como Deus. E Eva, depois dessa tentadora proposta e ideia, come do fruto. E o seu marido Adão, que está com ela, também come do fruto, porque desejam ser como Deus. Como o diabo desejava ser como Deus. Como Adonias desejou o trono do seu pai. Ele se exalta, eu reinarei. Essas coisas começam, irmãos, de uma forma que às vezes nós não percebemos. Essa ideia maligna, esses desejos corruptos do nosso coração, eles são como uma pequena bola de neve, como um pequeno fragmento de neve que começa a rolar de uma montanha nevada. À medida em que ela vai descendo, ela vai juntando mais neve e vai crescendo e crescendo até se tornar numa grande bola de neve. Assim são os desejos pecaminosos do nosso coração. Se não os refrearmos logo, inicialmente, se não abafarmos o pecado em nosso coração, se não colocarmos tudo diante da palavra escrutinadora do nosso Deus e julgarmos o nosso coração com as Escrituras Sagradas, os nossos pecados se tornarão grandes, enormes, e acabarão dominando o nosso ser, e nos levarão para longe de Deus, e nos tornaremos inimigos de Deus, como o diabo, e como o homem no paraíso se tornou. Veja, Adonias, irmãos, ele, ao exaltar-se e desejar o reino, esse é o momento em que ele verdadeiramente toma a decisão. Por enquanto, o pecado estava brotando, gerando, crescendo no seu interior. Mas aqui, quando ele diz, eu reinarei, ele começa a agir. O pecado sai da esfera interior e começa a agir, ele começa a planejar, a orquestrar e juntar poder. Veja o texto. Ele disse, eu reinarei, e então providenciou carros, cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele. Ora, ele começa a formar uma pequena força militar. Homens que estão ao seu lado, homens de sua confiança. Adonias era um príncipe. Como um príncipe, ele tinha autoridade em Israel. Ele era o filho do rei. Ele tinha homens aos seus serviços. Ele tinha conselheiros. Ele tinha poder aquisitivo. Ele podia conspirar se quisesse, como de fato vemos aqui ele fazer. Ele então começa a juntar carros ao seu serviço, carruagens, carros militares. Ele, diz a Escritura, junta cavaleiros, homens e cavalos, uma escolta forte, e 50 homens que o acompanham sempre, estão sempre diante dele, vão aonde ele vão. Isso é exatamente o que nós encontramos
nas pessoas que procuram algum tipo de prestígio. Ela precisa apresentar-se de uma maneira que cause algum impacto. Os políticos, quando vão em algum lugar, eles não vão sozinhos, porque isso demonstraria que ele não tem nenhum tipo de apoio, né? Que candidato a governador é esse que vai para um lugar e ninguém o acompanha? Esse homem é muito fraco, as pessoas não acreditam nele. Então o que os políticos fazem? Eles têm o seu séquito, eles têm as pessoas que estão sempre com ele. Aonde eles vão, essas pessoas vão com ele. É um grupelho que sempre acompanha. E isso acaba impressionando as pessoas. As pessoas, quando veem o político chegar, os carros vão parando, né? As carruagens, os carros vão parando, os homens vão descendo, vão correndo para perto dele, arrodeiam a ele, as seguranças. Era assim que Adonias estava fazendo. Ele preparou, ele estava fazendo política. Ele estava tentando impressionar o povo de Israel. Todos em Israel sabiam que ele era o filho mais velho e que provavelmente pudesse ser o rei de Israel. Então ele começa a impressionar, ele começa a se impor, ele começa a passar uma mensagem política às pessoas: eu serei o rei, vejam o meu poder, a minha glória, o meu séquito, as pessoas que estão comigo. Então o primeiro passo de Adonias é um passo político de preparar as pessoas à sua volta, de começar a construir um pequeno império independente do oficial, que era o império de Davi, o rei Davi. Ele junta carros, cavaleiros e 50 homens com ele. Nesse momento, a Escritura interrompe a história. Você vai ver, se você olhar, por exemplo, para o versículo 7, a história de Adonias e os seus avanços políticos continuam. Ele vai dizer no verso 7 que ele começou a fazer os seus acordos políticos com figuras importantes de Israel. Mas o verso 6, a história é interrompida para mostrar o detalhe mais importante dessa narrativa, para mostrar o porquê que o reino estava tão esfacelado, e mais uma vez mostrar a fraqueza do rei Davi. Versículo 6: jamais o seu pai o contrariou, dizendo: por que procede assim? Davi falhou como pai, e não falhou só com Adonias, falhou com Absalão, falhou com todos os seus filhos. Foi um bom rei de Israel, foi um bom soldado, um bom guerreiro, foi um servo do Senhor Altíssimo, mas não foi um bom pai, não soube conduzir com disciplina a sua casa, amou os seus filhos, mas se tivesse amado mais, teria sido um pai melhor, porque tinha exercido disciplina e autoridade paterna sobre eles. E Davi falhou nisso, irmãos. Não é apenas aqui, no versículo 6 do livro de 1 Reis, que nós encontramos os fracassos de Davi como pai. Em outras passagens bíblicas, quando, por exemplo, no livro de Samuel, nos é apresentado a conspiração de Absalão contra ele, nós vemos que Davi falhou. Porque Davi não queria punir o seu filho, Davi não queria discipliná-lo, e Davi permitiu que Absalão se tornasse o que se tornou. E aqui nós somos mais uma vez ensinados que Davi permitiu que Adonias, o seu filho, também se tornasse o que ele se tornou depois, pela falta de disciplina, falta de uma mão firme, falta de zelo em sua casa. Jamais, prestem bem atenção, não foi apenas aqui,
não é apenas nesse momento em que o pai já está sem forças. Ele poderia dar ordens, mas não foi esse momento, foi sempre. Jamais Absalão ou Adonias, o filho em questão, foi disciplinado ou foi contrariado pelo seu pai. Esse é o retrato daquele filho que tem tudo, que o pai dá tudo, que nada lhe falta, que tudo que o filho quer, o pai dá. Tudo que o filho almeja, as portas estão abertas. Assim foi Adonias. Jamais seu pai o contrariou em momento algum. Era aquele filho mimado, aquele filho que sempre que queria algo estava ao seu alcance, aquele filho que não era repreendido, que não recebia exortação, aquele filho que não era punido, disciplinado quando a justiça precisava ser exercida. Essa foi a falha de Davi e foi isso que acabou com Adonias e com Absalão e com os demais filhos de Davi. Esta foi mais uma falha do rei, irmãos. Não ter disciplinado os seus filhos quando foi necessário. A Bíblia, ela nos ensina, não só na história de Davi, mas na história de muitos outros pais, a importância e a necessidade de disciplinar os filhos. Nós temos filhos de sacerdotes nas Escrituras Sagradas que são mortos porque blasfemam contra o Senhor, e o testemunho da Escritura é: o seu pai não fez caso do pecado dos seus filhos, não se importou com a vida dos seus filhos, não os disciplinou, mas permitiu que eles vivessem como queriam. O pecado pesa, o testemunho da Escritura pesa sobre os ombros dos pais, especialmente do pai, do homem. Aqui está um pedaço da imagem que nos mostra porque o reino estava em pedaços e se fragmentando. Especialmente a família de Davi estava aqui se espedaçando, irmãos. Todos os pais, mãe e pai, precisam dar atenção aos seus filhos, amá-los. Davi amou muito seus filhos, mas às vezes você ama de forma errada, porque amar sem corrigir, sem repreender e sem disciplinar é um amor equivocado. Não é o amor que reflete o amor de Deus, porque a Bíblia diz que Deus disciplina aos seus filhos a quem Ele ama. O amor de Deus, que é o nosso modelo e exemplo mais perfeito, é um amor que traz disciplina. A disciplina traz dor ao pai. Nenhum pai é carrasco, irmãos, e sente prazer em punir seu filho. E ao se deitar, se alegra porque castigou a criança, como se tivesse prazer na dor do seu filho, em vê-lo sofrer, chorar. Nenhum pai gosta de fazer isso. Todo pai sofre ao disciplinar o filho, mas ele precisa fazer isso para o bem do seu próprio filho. É necessário que ele faça isso. E Davi não fez. E então surge Adonias e quer tomar o reino do seu pai. Tem um ditado popular que diz assim: se você não disciplinar o seu filho enquanto ele é uma criança, correrá sérios riscos desse filho maltratar você e até matá-lo quando você for um adulto. E nós temos visto casos assim, em que filhos se levantam contra pais e matam seus pais, fazem seus pais sofrer. Davi está sofrendo com seus filhos. O reino está sofrendo por causa dos seus filhos. Jamais seu pai o contrariou.
Por que procede assim, meu filho? Jamais Davi disse: é justo que você faça isso? É justo que você tome essa atitude? Jamais os filhos foram contrariados. Essa é, irmãos, a fraqueza de Davi e o motivo pelo qual o seu reino, a sua casa, quase é destruída. A sua fraqueza. Mas vejamos as outras pretensões de Adonias ao reino. O texto também diz que Adonias tinha outras características importantes aos olhos humanos, pelo menos para um rei. Veja, ele era o primeiro na fila da sucessão real como filho de Davi. O mais velho, vivo, era ele. Ele havia juntado um séquito e decidido que seria o rei. Não importa o que seu pai pensasse, eu reinarei, ele disse. Mas além disso, ele tinha coisas que atraíam o povo. Uma delas era a sua beleza. Ele era um homem formoso, diz o texto, ele era de aparência muito formosa. Ele era muito bonito, em outras palavras. Provavelmente era um homem de estatura considerada, não era um gigante, mas era um homem de porte considerado, e havia beleza no seu rosto. Isso atraía as pessoas, né? Elas queriam um rei que os representasse, que tivesse uma aparência, né? Um rei bonito. Saul, quando foi rei de Israel, e ele está caminhando ali em meio às pessoas, antes de receber a notícia, há uma descrição do autor sobre Saul que é muito interessante. A Bíblia diz que ele se sobressaía de todos os demais do ombro para cima, a altura dele. Então ele tinha uma estatura enorme, um porte físico enorme e, além disso, era muito bonito. Saul era um rei muito bonito, de muito bela aparência. Adonias também. E isso agradava as pessoas. É o nosso rei, nosso representante. Não nos envergonharemos dele. Essa questão da aparência, irmãos, ela só impressiona mesmo os homens. Para Deus a aparência não importa. Eu falei para vocês alguns dias atrás que o nosso Senhor Jesus Cristo não era um homem de aparência bonita. Cristo, o Filho do Rei, o Rei dos Reis, não tinha em sua figura humana uma aparência bonita. E eu mostrei para vocês ali as evidências, depois vocês vão ver, né, no YouTube, a pregação está lá. Para Deus a aparência não importa. A aparência não é o mais importante, pelo menos. Mas para os homens ela importa muito. A maneira como você se apresenta na sociedade, como você chega para impressionar os outros, as roupas que você usa, a sua academia, etc. A aparência importa muito. No nosso mundo a aparência importa muito, mas não para Deus. Quando o profeta se apresenta diante de Jessé, o pai de Davi, para ungí-lo rei de Israel, ele não sabe ainda quem é o filho, e todos os filhos do Jessé vão passando diante dele, ele vai se impressionando com cada um. Ao ver o primeiro, ele diz: nossa, é esse, com certeza, olha o homem. Não é, é o pastor das ovelhas, Davi, que também era um homem bonito. A Bíblia diz que Davi não era um homem feio, mas não era como os outros eram guerreiros, tinham toda ali uma descrição melhor, mais favorável. E Deus diz ao profeta: o homem vê o coração, aliás, o homem vê o exterior, eu vejo o coração. Essa é a aparência que Deus vê, o coração, o interior. Quem é você de fato? E aqui está Adonias, exteriormente perfeito, bonito, guerreiro, filho do rei, perfeito,
Todos iriam se agradar dele. A outra escalada política de Adonias foi começar a cooptar pessoas importantes de Israel. Então ele procura Joabe. Joabe foi uma figura muito importante no reino, meus irmãos. Ele foi o ex-comandante da guarda especial de Davi, o ex-comandante das tropas de Israel. E também ele era sobrinho de Davi, portanto era da família. Era um homem de potencial militar reconhecido, coragem reconhecida, um soldado reconhecido, e era da família. E Adonias então vai lá e chama: primo, tio, vem cá, eu serei rei de Israel e quero que você esteja comigo, você será o meu comandante de todas as tropas. Ele não era mais nessa altura, Davi o havia tirado, não era mais o comandante militar. Joabe havia cometido alguns pecados que irritaram Davi. Inclusive, um deles foi matar Absalão. Mas havia outros pecados que Davi já havia repreendendo ele. Quando Davi volta da sua jornada para Jerusalém, porque ele estava foragido, seu filho havia usurpado, e Davi teve que fugir da própria cidade. Quando ele volta, depois de Absalão morto, ele retira Joabe da guarda. Não, ele é deposto, não é mais o capitão, o general dos seus exércitos. Adonias então diz: vem cá, você que está zangado com o papai, venha ser o meu general. Veja que proposta tentadora. Volte a ocupar o grande posto que você era antes. A Bíblia diz que ele se sentiu humilhado quando foi retirado por Davi. Havia provavelmente raiz de amargura no coração deste soldado, que por muito tempo foi leal a Davi. E então ele é retirado. Adonias também procura uma outra pessoa, Abiatar. Veja o texto. Entendia-se ele com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote. Este Abiatar era um dos sacerdotes principais de Israel nesses dias, mas também havia sido colocado de lado por Davi. Davi o havia substituído por outro. Ele era um homem fiel ao Senhor, mas Davi o havia substituído por outro sacerdote. E agora ele é procurado, provavelmente com a proposta de voltar ao seu posto e ser o sumo sacerdote de Israel, caso Adonias subisse até o trono. Ele está costurando, irmãos, ele está fazendo os seus acordos políticos, como os políticos fazem. O governador procura um aliado, um novo aliado, um senador de determinado lugar, um deputado, porque ele quer construir forças, ele quer reunir mais pessoas. O presidente, todas as pessoas que almejam um cargo político fazem essas costuras para se fortalecer. A ideia aqui não é voto, porque não havia eleição em Israel. A ideia aqui é angariar poder junto às pessoas, representatividade. Mas todas as pessoas que Adonias está procurando são pessoas que não integravam a corte oficial. Eram pessoas que haviam sido retiradas, que não eram mais figuras oficiais do reinado. Adonias procura aqueles que estão com raiz de amargura no coração, que estão frustrados com o Davi, com o reino, que procuram provavelmente vingança, que desejam dar a volta por cima. E ele chama esses homens com suas propostas para reinar com ele. Veja, observe bem, os pontos em que Adonias está chegando são pontos cruciais, irmãos. Ele procura um líder da religião. Israel está voltado à religião. A religião era a alma de Israel. Ele procura um dos sacerdotes e um dos principais, que já teve prestígio no passado, portanto, era ainda querido por muitas pessoas. Ele procura o chefe do exército, o ex-general
Então ele está, por um lado, procurando a força militar e, por outro, a força religiosa. Ele está amarrando a sua conspiração, fortalecendo para abafar o reino quando o momento chegasse. E ele tem muitas ferramentas para fazer isso. Agora, o verso 8 nos mostra um detalhe. Perdão, ainda no verso 7 temos um detalhe. Essa palavra que encontramos logo no começo, entendia-se com ele. Essa palavra no texto original, ela traz a ideia de algo de um diálogo, de propostas que vinha acontecendo. Ou seja, verdadeiramente Adonias vinha cooptando estas pessoas com propostas para o reino. Não era algo novo, mas ele já vinha trabalhando isso. E no verso 8, nós vemos que Adonias deixa de lado figuras importantes e oficiais de Israel. Ou seja, ele procura pessoas que estão fora do reino e não chama as pessoas que estão oficialmente no reino. O texto diz: porém, Zadok, o sacerdote, o atual sacerdote, e Banaía, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e Rei, e os valentes que Davi tinha, não apoiavam Adonias. Essa conspiração, ela não era uma conspiração totalmente velada, ou seja, ele não estava fazendo as coisas às escondidas totalmente. Logo porque o seu pai não tinha mais condições de se levantar contra ele, e ele era o que estava na fila. Então ele fazia essas coisas mais ou menos sem esconder muito, de maneira que estes homens aqui sabiam de tudo e não concordavam com o golpe que estava sendo orquestrado por Adonias. O sacerdote de Israel rejeitava, Benaía rejeitava, Natã, que era o profeta, rejeitava, os valentes de Davi, também Simei e Rei, todos não apoiavam as intenções de Adonias. Todos estavam contra Adonias. Havia um motivo para isso, irmãos. Havia um motivo para isso. Salomão seria o rei de Israel. Deus já havia dito a Davi que Salomão, seu filho, reinaria no seu lugar. E que o templo não seria construído por Davi, porque suas mãos estavam sujas de sangue das guerras, mas por Salomão, seu filho. Natã sabia disso, o profeta. Sabia que as intenções de Adonias não eram corretas e nem eram as intenções de Deus. O sacerdote sabia, Joiada, o general, sabia, os valentes de Davi que estavam ali do lado de Davi, todos sabiam. É Salomão que deve reinar. Então eles entendiam que o que Adonias estava fazendo era uma usurpação ao trono. O último ato de Adonias, irmãos, foi preparar uma festa cultica a Deus, uma festa ao Senhor, para consagrar o seu reino que brevemente seria lhe entregue. O texto diz no verso 9: ele imolou ovelhas, bois e animais cevados, deu uma grande festa, junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel. Essa palavra aqui, Zoelete, ela é pedra da serpente. Foi nesse lugar que ele fez esse banquete e chamou todo o povo de Israel, chamou as pessoas que estavam com ele. Festa com muitas ovelhas, bois, animais cevados, coisa de político, né? Coisa que os políticos fazem, dar aquele banquete, chamar a população para comer,
pão e circo, como sempre. Adonias faz a mesma coisa. Perceba que as ações políticas de Adonias são muito claras e conspiratórias, muito claras. E mais uma vez o elemento da conspiração aparece, quando o texto no versículo 9 diz que, porém, ele não convidou Natã o profeta, nem a Benaía, nem aos valentes de Davi, nem Salomão, seu irmão, nenhum destes foi convidado. Essa festa não era oficial e nem cabia a presença daqueles homens que eram contra ele, e ele sabia que eles eram contra ele. Se Adonias queria ser rei, por que ele não conversou com seu pai? Pai, o senhor está doente. Eu serei o próximo rei de Israel, pai. Eu sou o seu filho mais velho. Se ele não teria coragem de chegar a Davi por causa da doença do pai, por que ele não chegou ao profeta, não consultou o profeta, não consultou o sacerdote, não se reuniu com a liderança oficial de Israel e demonstrou suas intenções? Nosso pai Davi está muito velho e doente e não há mais forças nele para reinar. Eu sou o seu filho mais velho, estou na linha de sucessão pela idade e reinarei no seu lugar. O que vocês acham? Ele ouviria ali certamente uma resposta negativa. Por isso nunca os procurou, por isso não os convidou, por isso afastou-se deles paralelamente. Irmãos, que dias negros vivia Israel nessa ocasião? Trevas, o rei morrendo e a conspiração no reino. Amigos leais de Davi, outrora juntando-se ao seu filho conspirador. Que coisa terrível, que sombra terrível pairava sobre Israel naqueles dias. Ele convidou todos os homens de Judá, servos do rei, diz o verso 9, mas não convidou as figuras oficiais de Israel. Por que o reino não caiu? Por que o reino não desmoronou com tantas trevas aqui em voltas, com tantos pecados, com tanta conspiração, com a fraqueza do próprio Davi, com os pecados do próprio Davi? Por que o reino não caiu, irmãos? O reino foi mantido, como nós veremos, porque Deus deu a sua palavra a Davi, de que a sua casa permaneceria e que jamais deixaria de haver um rei na casa de Davi. Quem sustentou o reino de Israel não foram os homens, nem os exércitos de Davi, nem Davi o rei. Vimos os seus pecados, sua fraqueza, sua fragilidade. Davi não conseguiria mais empunhar uma espada sequer. Se colocasse em sua mão, ele a derrubava. Ele não conseguia se pôr de pé, não conseguia sair da cama. Era um homem debilitado. Seus filhos eram filhos que não amavam o Senhor e que se rebelavam contra o próprio pai. Todos os filhos de Davi demonstraram esse espírito de incredulidade e um espírito antipaterno. Todos se revoltaram contra o pai, tentaram dar um golpe no pai, tentaram matar o próprio pai. Porque esse reino não caiu. Os seus amigos leais, o ex-general da sua guarda, o ex-sacerdote, estavam agora contra ele. Estavam do lado conspirador. Por que este reino não caiu? Porque a mão do Senhor sustentava o reino de Davi. Porque a sua promessa estava no reino de Davi. Porque o sacerdote de Israel não era Zadok e nem mesmo Abiatar, o sacerdote era Cristo. Ele é o sacerdote. O rei de Israel não era Davi, o rei é Jesus Cristo, o Senhor. Ele é o profeta e não Natã. Cristo é o profeta, o sacerdote e o rei de todos, irmãos.
reino de Israel, sem dúvida. Ele é a raiz de Davi, diz o texto. O reino não poderia cair, porque o grande rei é Cristo, e ele é filho de Davi, da geração de Davi, da raiz de Davi, diz a Escritura, e ele reinaria, ele viria ao mundo. A família de Davi não poderia acabar, sua descendência, sua geração não poderia ter um fim. O reino teria que continuar, porque o grande rei de Israel, o Senhor Jesus Cristo, ainda estava por vir. Meus irmãos, eis a causa de nós mesmos não cairmos por causa dos nossos pecados semelhantes aos de Davi e aos de Adonias. E a nossa corrupção e traição semelhante aos pecados destes homens que acompanhavam Adonias. O motivo é que somos sustentados pela mão de Deus e sua misericórdia está sobre nós. O motivo é que Ele nos prometeu, por causa de Cristo Jesus, nos guardar até o fim. Eis o motivo. Você é tão pecador quanto Davi, tão maligno quanto Adonias em seu coração, tão infiel quanto os homens que estavam correndo para o lado de Adonias, mas o seu Deus é fiel, e o seu Deus está com você, e o seu Deus é quem garante a você o arrependimento, para que você olhe para os seus pecados e faltas e diga: Senhor, pequei contra ti, fiz o que é mal perante o Senhor, arrependo-me dos meus pecados. É Cristo, irmãos, é o Senhor Jesus Cristo que está sobre nós. Nós somos as suas ovelhas, Ele é o nosso Rei, o nosso Redentor é o nosso Rei, Ele reina sobre nós, Ele cuida de nós. As questões políticas que envolvem a nossa vida, às vezes nos preocupamos tanto com o mundo político e vemos aqui conspirações reais acontecendo, as mesmas que vemos à nossa volta, e às vezes pensamos que tudo está dependendo da política. Se o presidente não for reeleito, a igreja está perdida. Quem disse isso? Cristo é que sustenta a sua igreja. A sua igreja esteve sob severa perseguição romana no passado, e Cristo sustentou. Os nossos irmãos eram mortos, jogados às feras no Coliseu. Um deles deu testemunho dizendo que o seu sangue, o sangue dos mártires, é a sementeira da igreja. Cristo sustenta a sua igreja, irmãos. Sua palavra é: as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. Cristo é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Não é os políticos que vão sustentar a igreja, seja quem for. Cristo, e somente Cristo, sustenta a sua igreja. Ele é quem faz com que as portas do inferno não prevaleçam contra nós. Que o nosso Deus nos dê esta visão além da política. Que o nosso Deus, irmãos, nos ajude enquanto líderes de nossos lares, homens especialmente, a cuidar de nossa casa como convém, a liderar como convém, a cuidar dos nossos filhos como convém. Porque todas estas coisas Deus usa em sua providência para fazer a sua vontade prevalecer. Mas isso não retira a nossa responsabilidade e nem as consequências dos nossos pecados. Tudo está na providência.
Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que Cristo continue reinando sobre nós. Amém.